Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como o Severino coloca lá no início, na introdução, o livro ele pode ser trabalhado de várias maneiras, né? Então, pela peculiaridade do momento que nós estamos vivendo, vamos para o último capítulo, que depois nós retornamos para esses, para já nos prepararmos, se eventualmente a prova não for presencial, vamos ter que esquematizar de outra maneira. Então, vamos lá para a docência universitária. É o último capítulo. Na universidade, a aprendizagem, a docência, que é o ministrar aula, a ensinagem, só serão significativas se forem sustentadas por uma permanente atividade de construção do conhecimento, como nós vimos desde o início. Trata-se quanto o aluno, o professor, precisa, tanto quanto o aluno quanto o professor precisa da pesquisa para bem conduzir um ensino eficaz. Mas também, como no caso do aprendiz, não se trata de transformar o professor num pesquisador especializado, como se fosse membro de uma equipe de um instituto de pesquisa, mas de praticar a docência mediante uma postura investigativa. Tudo aquilo de que ele vai se utilizar para a condução do processo pedagógico deve derivar de uma contínua atividade de busca. Essa exigência decorre de duas injunções. Primeiro, quem lida com processos e produtos do conhecimento precisa ficar em permanente situação de estudo, pois o conhecimento é uma atividade histórica que se encontra em um contínuo devir, e o mínimo que se exige de um professor é que acompanhe o desenvolvimento do saber de sua área, que é essa atualização que sempre deve ser feita em toda e qualquer profissão, e, no caso do professor, mais do que qualquer outra. Mas, além disso, impõe-se a postura investigativa, porque o conhecimento é um processo de construção dos objetos, ou seja, todos os produtos do conhecimento são consequências de processos de produção dos mesmos, processo que precisa ser refeito, sem o que não ocorre apropriação, o que reforça pelas exigências da situação pedagógica de aprendizagem. Então, virando a página, aos professores universitários se impõe o compromisso de um investimento sistemático no planejamento de suas disciplinas, na qualificação de sua interação pedagógica com os alunos e da sua concepção do ensino e da aprendizagem como processo de construção do conhecimento, bem como num cuidado especial com a avaliação. Então, vamos pensar a partir daí o que é o ser professor aí no caso, né? Porque, querendo ou não, mesmo que não sejamos todos professores, mas todos, sem exceção, estaremos envolvidos em situações de ensino, né? Então, se impõe um compromisso, primeiro, com o investimento sistemático no planejamento de sua disciplina, quer dizer, compreender como esse planejamento funciona, atualizar o planejamento, compreender como é esse planejamento, na qualificação de sua interação pedagógica com os alunos. Não adianta nada o professor ter um conhecimento profundo se ele não sabe interagir com o aluno e fazer com que as disciplinas possam ser ministradas e tenham ambiente pedagógico em sala de aula. E numa concepção de ensino e da aprendizagem como processo da construção do conhecimento. Qual que seria o oposto disso? Aquilo que seria uma aprendizagem somente de uma assimilação, né? Uma aprendizagem de decoreba, uma aprendizagem de intelectualista, e não que privilegia a formação do ser da pessoa. Uma aprendizagem tecnocrática, uma aprendizagem que só visa formar pessoas para o mercado de trabalho e não a realização de verdadeiros seres humanos com direitos e deveres para exercer a cidadania. Então, essa construção do conhecimento, o aluno ter essa autonomia para construir conhecimento.
bem como cuidado especial com a avaliação. A avaliação nesse ponto qual é o objetivo da avaliação? O objetivo da avaliação é demonstrar as limitações do aluno e também as suas qualidades para que se aprimore. Então, o objetivo da avaliação é avaliar o que foi aprendido, conhecido pelo aluno, em vista também da própria vida profissional dele. Planejando o ensino. O plano de ensino deve ser uma expressão de uma proposta pedagógica que dê uma visão integral do curso, pensado com vistas ao desenvolvimento do aluno, mediado por processo de aprendizagem. Então, o planejamento ele deve ter essa visão integral do curso, quer dizer, se você vai planejar uma disciplina, ela não pode estar isolada do curso em geral. Então tem que ver o que ela contribui, qual a interação dela com as outras disciplinas. Próximo, a interação comunicativa. A relação profissional democrática, em que se configure fundamentalmente pelo respeito mútuo. É o básico de todo relacionamento humano, é o respeito mútuo. Isso nós estamos numa relação de ensino e aprendizagem, uma relação de educação, de fazer com que a pessoa, aquilo que nós falamos lá na etimologia, lá no início, possa realmente ser conduzida para fora, ser um ser humano, que venha para o relacionamento do mundo e aprende a se relacionar com o mundo. Se não houver um ambiente de respeito de ambas as partes, esse processo de ensino e aprendizagem, de educação, não vai acontecer. Próximo, uma concepção de aprendizagem como um processo de construção do conhecimento. Consequentemente, a adoção de estratégias diretamente vinculadas, de modo que experiências práticas possam ser mobilizadas para essa aprendizagem. Essas experiências práticas não é só questão de trabalho ou avaliação, mas até levar o aluno até a consciência do que aquela matéria o leva a viver e a praticar a construção do conhecimento. Se é uma profissão específica, qual a relação dessa disciplina com o processo da profissão que o aluno está sendo formado a ser? Então, esses processos têm que ficar claro tanto para o aluno quanto para o professor. Próximo, cuidado crítico com a avaliação. É exigência fundamental na prática da docência universitária. Sem dúvida, esse é um aspecto delicado do processo educacional. Tanto o índice de poder que ele envolve, porque se torna um mecanismo de opressão, estiola toda a fecundidade pedagógica. O critério a prevalecer aqui é a medida da justiça, ou seja, que não se marque nem pela dominação, nem pelo protecionismo. Então, a docência universitária, a avaliação é para mostrar ao aluno, tanto como nós já dissemos, as suas limitações, como também as suas qualidades e aquilo que ele realmente aprendeu. E aí vai em jogo de porcentagem. Se é de 0 a 10 a avaliação, então vai ser 0%, 10%, 20%, 30%, porque vai demonstrar que tipo de aprendizagem. Então, a avaliação ela tem que ser totalmente correlata àquilo que a disciplina propõe, né? Então, ela deve ser totalmente correlata ao ensino. E ela deve avaliar realmente o que foi ensinado, o que foi ministrado, o que foi construído foi proposto de construção do objeto do conhecimento. Então, primeiro essa correlação. E é aí que vem a medida da justiça, né? Então, não pode ser uma avaliação que possa pedir para o aluno algo que ele não aprendeu. Então, se foram dadas durante as aulas estruturas lógicas, são essas estruturas lógicas que vai ser solicitada ao aluno.
tá? Não deve ser marcada nem para dominação, quer dizer, um professor ele pode utilizar a avaliação como instrumento de dominação, no sentido de que a prova se torna simplesmente um mecanismo para violentar o aluno, né? De modo que esse aluno se sente o tempo todo coagido pelo professor. Então, vamos dizer, uma prova, uma avaliação que vai se pegar em minúcias, em datas, em coisinhas pequenas que não tem função nenhuma, mas que são colocadas na avaliação e a coisa é clara, é somente para violentar o aluno, somente para tornar a vida do aluno um verdadeiro inferno. Então, isso daí é uma prática de dominação que é inaceitável, porque não tem nada a ver com o ensino isso. Protecionismo é aquela outra figura de professor que vai ministrar a sua prova simplesmente como algo de fachada, né? Algo que não tem nenhuma proposta de avaliação, mas é somente algo extremamente burocrático para obter qualquer tipo de nota, mas que verdadeiramente não avalia. Então, aí a relação professor-aluno também foi destruída, porque o professor é chamado a ajudar o aluno a construir conhecimento, a assimilar verdadeiramente estruturas lógicas de conhecimento. E se ele não está fazendo isso, o aluno também não vai crescer, tá? Porque a avaliação é um instrumento de crescimento na vida do aluno, tá? O ensino não pode realizar de forma aleatória, diletante, espontaneisticamente conduzido, mesmo quando o professor tem um domínio muito grande da matéria, adquirido um acúmulo de experiência. Toda aula como intervenção pedagógica exige da parte do professor um cuidadoso planejamento. Como que é feito isso? Em primeiro lugar, o professor precisa planejar sua disciplina com antecedência. Quer dizer, ele ter a visão geral da disciplina. Então, o professor ele precisa ter a visão geral da disciplina para saber aonde ele está, de onde ele veio e para onde ele caminha, para suprir eventuais problemas, como, por exemplo, essa pandemia, ou situações em que faltem aulas, situações em que coisas inesperadas acontecem. Então, o planejamento tem que ser estruturado de modo que o professor saiba como lidar com a matéria. Também para a conexão com as outras disciplinas do curso e com o geral do curso. Em segundo lugar, a cada semana a aula deve ser preparada, roteirizada em consonância e coerência com o plano de disciplina e com a lógica da temática do desenvolvimento. Então, a disciplina ela não pode ser uma coxa de retalho. Ela não pode ser elementos aleatórios que simplesmente se conjugam. Não. A disciplina ela tem que ter uma coerência e ela tem que ter uma lógica, tanto em cada módulo quanto em cada aula, mas também no geral dela, tá? Então, e quando vai se preparar a aula, é isso que o professor deve levar em conta. No planejamento da disciplina, é preciso então levar em conta, como já falamos, o plano maior do curso, né? Por exemplo, se no caso da aula de sociologia, então existe a coisa dos conceitos, da teoria e da sociologia da religião. Se essa mesma matéria fosse dada em outro qualquer curso, então você tem que fazer um curso de sociologia que pode também ter aí algum desses elementos, porém integrado naquele curso, né? Integrado naquele curso que sirva para os alunos daquele curso. Então, o planejamento deve ser pensado em todo o curso e com relação. Por exemplo, não pode
haver e não deveria haver repetição de matéria. Então, vários professores tratando do mesmo tema em matérias diferentes, mas do mesmo tema. Quer dizer, pode até ser, se a visão for diferente, mas se a visão for a mesma, aí a coisa se complica. Próximo é por isso que a programação da disciplina deve começar com uma justificativa. Apresentar a justificativa é fundamental, pois todos precisamos saber a razão pela qual uma atividade é desenvolvida. Então, é a finalidade que nós estamos dando naquela disciplina, quer dizer, qual a razão daquilo lá? Qual a contribuição que aquela disciplina vai dar na vida daquele aluno, no crescimento intelectual e existencial daquele aluno. Senão fica algo que o aluno olha para aquilo e fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, essa justificativa é fundamental. O problema é quando o professor pensa, no aluno é obrigado a saber isso. Ele não é obrigado a saber isso. Quem tem que apresentar essa justificativa e a importância daquela disciplina é o professor. Próximo. Em seguida, a programação deve explicitar seus objetivos, ou seja, o que ela visa alcançar com relação à formação do aluno. Então, isso, formação do aluno, não só no curso, mas também na vida, né? Então, esses objetivos devem fazer. O aluno, ao terminar esse curso, ele deve ter atingido tais e tais objetivos. Ele deve ter atingido tais e tais conhecimentos. Ele deve ter crescido em tal área, né? Então, esses objetivos devem ficar claros. Os conteúdos temáticos são mediações informativas do conhecimento daquele segmento da área estudada. Então, a organização da matéria, de modo que o aluno ele já tenha no início do curso uma visão geral do curso, uma visão geral da disciplina, e ele saiba realmente o caminho que ele vai percorrer. De modo que, ao entrar numa aula, ele não se sinta perdido. Ele saiba de onde ele veio e saiba para onde ele está caminhando. Porque aí os conteúdos eles vão sendo ministrados e a coisa vai ficando clara. A metodologia de trabalho deve anunciar as modalidades de diferentes atividades que serão desenvolvidas pela docência do professor e daquelas que serão solicitadas dos alunos como forma de desempenho acadêmico. Então, essa metodologia de trabalho tem que ser clara, tem que ser transparente, o aluno tem que ser informado de como vai ser. Muita surpresa não faz bem, né? Então, há professores no processo que fica uma semana antes dando um trabalho enorme para o aluno fazer. Pegadinhas, até que ponto pegadinhas ajudam? Até que ponto avaliações surpresas ajudam? Então, a gente ter claro como isso funciona. A avaliação deve antecipar os processos e os produtos que entrarão com matéria de apreciação e avaliação por parte do professor. Aí fique bem clara as regras do jogo. Então, em avaliação, as regras têm que ser claras. O problema é quando não se lê as regras, né? O problema é quando as regras são dadas e o aluno não lê. Então, aí a coisa fica muito complicada. Mas as regras têm que ser claras, o processo de avaliação tem que ser claro. A valorização de questões deve ser clara. O peso das questões deve ser claro. Tá? O peso de trabalho que entra em avaliação deve ser claro. O comportamento deve ser avaliado e deve ser colocado na correção de prova. Então, isso tudo porque a avaliação não é só um processo único. Ele envolve várias dimensões. E isso deve ficar claro às regras. Por quê? Aquilo que foi falado, se a medida é a justiça,
Então, a medida da justiça deve ficar bem clara. Para quê? Para que o aluno não se feche ao processo do conhecimento. Leituras recomendadas são aquelas fontes complementares que desdobram a temática da disciplina. Então, a bibliografia que é dada, outras leituras, o aluno também ser incentivado para procurar esse tipo de leitura. Dentro do processo também outros, que nós já falamos de filmes, de documentários e tudo mais que possa enriquecer a vida do aluno. Finalmente, o cronograma distribui as atividades ao longo do exercício do ano letivo e discrimina as atividades específicas de cada aula. Então, saber qual é o caminho e qual é o itinerário que deve ser percorrido. Envolvendo aí o aluno na prática da pesquisa. Então, o envolvimento do aluno, ainda na fase da graduação, em procedimentos sistemáticos de produção de conhecimento científico, familiarizando-o com práticas teóricas e empíricas da pesquisa, é o caminho mais adequado, inclusive para alcançar os objetivos da própria aprendizagem. Aprender é necessariamente uma forma de praticar o conhecimento, é apropriar-se de seus processos específicos, tá? Então, é uma forma de praticar o conhecimento, de realizar esse conhecimento. No nosso caso, tanto a filosofia quanto a teologia, como praticar um conhecimento desse? Então, vem de toda a área da bibliografia, mas nós estamos lidando com seres humanos. Então, como o Papa São Paulo VI vai dizer, se a igreja é perita em humanidade, então é com esse ser humano, com o pensar dele e com a relação com Deus que eu vou lidar. Então, o conhecimento não é algo absorto da realidade, não é algo isolado, é algo que está integrado nesse processo do relacionamento do ser humano com o seu próprio pensar e com o seu próprio relacionamento com Deus. Com efeito, o saber é resultante de uma construção histórica, realizada por um sujeito coletivo. Daí a importância da pesquisa, entendida como processo de construção dos objetos, do conhecimento, da relevância que a ciência assume em nossa sociedade. Então, aquele que vai ser verdadeiramente um agente de pastoral, que vai ser uma pessoa que vai lidar com seres humanos, e, no caso nosso, o relacionamento do ser humano com o próprio Deus, então ele tem que ser capacitado para construir objetos, ele tem que ser capacitado para pensar filosófico-teologicamente, para poder levar o ser humano a crescer nessa área da sua vida que envolve praticamente todas as outras, que é o próprio sentido da própria vida humana. Então, as disciplinas devem ser ministradas para possibilitar ao aluno que atinja este objetivo, né? No final do próximo parágrafo. Trata-se de ensinar pela mediação do pesquisar, ou seja, mediante procedimentos e construção dos objetos que se quer ou que se necessita conhecer, sempre trabalhando a partir das fontes. Então, essa mediação entre as fontes, que no nosso caso são muito mais bibliográficas, e aquilo que se quer construir, o aluno saber fazer essa ponte entre aquilo que são as fontes e aquilo que é a construção do objeto. Então, ele saber lidar com tudo isso. Por isso, as práticas de trabalho, de monografia, de TCC e etc. Isso, qual a finalidade disso? A finalidade é o aluno conseguir apreender conhecimento e exercê-lo, tá? E exercê-lo. Terceiro parágrafo depois desse, de um lado, as instâncias internas da instituição de ensino superior precisam assumir não só a luta por maior número de bolsas, aí não é o caso. Próximo, 2 parágrafos depois, o que é exigido então, com mediação necessária,
são componentes curriculares com configuração teórica e com desenvolvimento prático, que subsidiem o aluno neste processo. O ensino-aprendizagem do processo de construção do conhecimento pressupõe, pois, um complexo investimento. Esse complexo investimento é para formar o aluno na totalidade. O que a gente não precisa são de intelectualoides, quer dizer, o que é isso? Pessoas que só primam pelo racional, só primam por um processo de acumulação de conhecimento, mas não sabem articular esse conhecimento para a vida. Então, isso daí se torna algo que, no fim, se faz um investimento monstruoso, porém, sem o devido fruto. Tá? Então, os componentes curriculares devem ter um objetivo de formar a pessoa como um todo. Tá? Primeiramente, é preciso garantir uma justificativa política e educacional do processo. Trata-se de mostrar ao aluno que o conhecimento é a única ferramenta de que o homem dispõe para cuidar da orientação de sua existência, sob qualquer ângulo em que seja encarada. Então, o conhecimento, no sentido de formar ser humano, de fazer com que esse conhecimento seja um instrumento na mão do aluno para ele lidar com a realidade na qual ele vive, é fundamental. É fundamental. Então, na medida que o aluno tem consciência de que esse conhecimento o ajuda a lidar com a realidade na qual ele está, ele vai fazer com que outras pessoas também entrem nesse processo e possam também crescer e ajudar o ser humano, outros seres humanos a crescerem. Então, aí se torna um processo de uma disseminação de conhecimento. A habilidade em lidar com o conhecimento como ferramenta de intervenção no mundo natural e no mundo social é pré-requisito imprescindível para qualquer profissão, em qualquer área de atuação dos sujeitos humanos. E no nosso caso também. Né? Nós estamos lidando com todo o patrimônio da revelação, com toda a relação com Deus, que nós chamamos de fé. Tá? Então, essa habilidade de intervenção no mundo natural, então o aluno aí ele vai ficar habilitado a intervir nesse mundo que é a relação do ser humano com Deus. E como isso influencia todas as áreas daquilo que o ser humano é. Então, quão grave isso é, quão profundo isso é. Agora, o aluno precisa ter consciência disso e ser formado nessa consciência. Por isso, mesmo com todos os currículos universitários, precisam contar com componentes, certamente de natureza filosófica, capaz de assegurar o esclarecimento crítico acerca das relações entre o epistêmico e o social, quer dizer, entre aquilo que é a ciência, o que o aluno está aprendendo e qual a relação disso na vivência social dele. Porque, às vezes, o que acontece, estanque, né? Quer dizer, o aluno ele tem o conhecimento, mas ele simplesmente não sabe relacionar com a vida dele em si. Então, o ensino-aprendizagem deve levar a fazer com que o aluno saiba fazer esse tipo de relação. Por isso, estágio pastoral. Por isso, relacionamento com as pessoas na pastoral. Porque ajuda o aluno a começar a fazer esse tipo de conexão. Tá? E até repensar a própria vida. Né? Em seguida, é preciso assegurar igualmente uma fundamentação epistemológica, ou seja, aí explicando, garantir ao aprendiz o domínio do próprio processo de construção do conhecimento, consolidando-se a convicção quanto ao caráter construtivo desse processo, superando-se todas as outras crenças epistemológicas arraigadas em nossa tradição filosófica e cultural, de cunho representacionista, intuicista, etc. O que é isso? O aluno ele deve ser senhor da área na qual ele está. Ele deve ter um domínio dessa construção, de modo que ele tenha, como vai dizer a Gauta Spes, uma autonomia sadia. Não uma autonomia orgulhosa, mas uma autonomia sadia de
aprender a ser cidadão na área do conhecimento no qual ele está, né? A gente não pode criar pessoas dependentes, né? Então, a pessoa, claro que ela tem a dependência dela, do processo da hierarquia, seja lá do que for, mas ele tem que, no relacionamento com as pessoas, ele, como vai dizer Jesus, quer dizer, o escriba do reino de Deus é aquele que tira do tesouro do seu coração coisas novas e velhas. Quer dizer, de dentro de si, ele deve ter uma autonomia de saber o que falar, saber como se relacionar, saber como planejar, saber como lidar com as pessoas na pastoral, saber oferecer conhecimento, saber oferecer processos lógicos para as pessoas crescerem no relacionamento que elas têm que ter com a realidade. Então os questionamentos se levantam: nós estamos sabendo fazer isso? Então verdadeiramente avaliar tudo isso. Próximo, só sobre a base ganha, no sentido da inclusão de componente curricular, mediador de estratégia didático-metodológica, que cabe se designar com a metodologia do trabalho científico, onde se tratará da iniciação às práticas do trabalho acadêmico, estratégia geral de interesse de todos os estudantes, independentemente de sua área de formação. Essa iniciação à prática do trabalho acadêmico, então, é todo esse processo aqui que nós estamos fazendo, mas que um dia também nós vamos também que ensinar outros a fazerem, né? Então, saber como isso é feito. Finalmente, preciso colocar à disposição dos estudantes metodologia técnico-científica para que o trabalho investigativo e específico de sua área. Então, no nosso caso, tanto a filosofia quanto a teologia. Então, não só ficar numa teorética, de novo tem que falar do estágio pastoral, o estágio pastoral vai fazer essa relação. A pior coisa que tem é uma educação esquizofrênica, né? Se esquizo quer dizer a pessoa é dividida, né? Então o aluno ele aprende ou tenta aprender dentro da faculdade, ou não dá importância nenhuma para isso, ou vem com aquelas frases, é um mal necessário que eu tenho que passar, né? E aí ele vai ter outra cara na pastoral, outra cara na família dele, outra cara no seminário. Então, a visão do processo deve ser integrativa, de modo que esse trabalho, ele realmente, todo esse investimento, porque é um investimento de no mínimo 6 anos, né? Esse investimento de 6 anos na área da formação intelectual, conforme diz a pastora Ida Bovobis, quer dizer, esse investimento na área intelectual possa fazer e habilitar esse aluno a lidar com os problemas que ele vai encontrar na sua atividade pastoral. Tá? Se não está acontecendo isso, então precisa ser revisado alguns processos para retomarmos isso, né? E sempre nessa visão, como disse, integrativa. Segundo depois, mas essa estratégia de ensino pressupõe, por sua vez, algumas táticas para se garantir sua eficácia. Então, qual a primeira? É intervenção dos elementos epistêmicos e metodológicos que se dê ao longo do tempo histórico da formação geral do aluno. Então, não é só o exame do universo está lá no fim, como a monografia lá no final da teologia, mas reparemos que o curso todo ele tem as suas exigências. Então, é distribuído durante o curso todo. Não, por exemplo, a gente poderia pensar como muitas vezes antigamente o concílio se fazia. O menino era preparado dentro do seminário, tinha toda uma bagagem intelectual e a experiência pastoral ficava tudo para depois do presbitério. Então, isso é muito perigoso. Então, a atividade pastoral, quando ela está ligada ao ensino e está ligada à vida no seminário, na formação, está ligada à vida geral do aluno, então aí sim ela começa a tomar sentido, tá? Ela começa a tomar sentido. Então, o ensino, ele é um processo. Então, se nós vemos como um processo que leva ao crescimento para habilitar a lidar com certas realidades, aí sim nós estamos num ensino
verdadeiramente correto. Próximo. A segunda é que, sendo o conhecimento uma atividade de construção, a aprendizagem envolve necessariamente a prática. Então, não vou entrar de novo nisso, mas é exatamente o que nós dissemos. Quer dizer, o aluno ele deve levar e conectar aquilo que ele está aprendendo ao processo cognitivo dele, né? Ao processo de aprendizado. Senão, nós corremos o risco de criar pessoas esquizofrênicas nesse sentido. Tá? Avaliação fundamentada. Então, no terceiro parágrafo, a intervenção avaliativa do professor só se legitima quando subsidia o aluno na tomada de decisões com vistas ao redirecionamento de seu próprio proceder, tornando-o mais relevante para a construção de sua autonomia intelectual. Então, é aquela autonomia verdadeira que a gente está falando. O que é autonomia? Autogoverno. Quer dizer, a pessoa ela se apropria do conhecimento, mas e saiba usá-lo. Quer dizer, apropria do conhecimento e saiba relacioná-lo com a vida. Esse conhecimento a habilita a relacionamento com a realidade. Então, a avaliação, ela deve mostrar para o aluno: eu estou tendo decisões com relação a isso? Eu estou realmente sendo habilitado? Eu estou assumindo essas estruturas de conhecimento em mim? Ou está sendo muito volátil a coisa, vazia? Né? Vazia. Então, a avaliação deve levar um aluno não somente saber onde ele errou ou não errou, mas um questionamento de próprio processo de conhecimento e construção do objeto. Né? Senão nós caímos numa mediocridade absoluta. Né? Quanto a seu conteúdo específico, a avaliação do desempenho do aluno deve ter como referência necessárias, aí é o terceiro parágrafo depois, os objetivos e metas propostos no planejamento do curso. Tendo-se então bem claro que se está tratando da construção de conhecimento e que esse não seja apenas apropriado, repetido mecanicamente, mas analisado e reinventado. Então, a frase de Goethe quer dizer: toma aquilo que o teu pai ensinou, transforma e torna teu. Né? Então, eu pego aquilo que eu aprendi, eu transformo, e isso começa a fazer parte do meu ser. Agora, se nós formos tratar do conhecimento como algo externo a mim, inútil, então não está valendo nada a pena tudo que nós estamos passando e crescendo. Tá? Então, a avaliação ela vai mostrar até que ponto o aluno valoriza o patrimônio que nós recebemos. Então, 1 Coríntios 11, 23, quer dizer, o que eu recebi do Senhor é isso que eu vos transmiti. Quer dizer, nós estamos recebendo, como nós estamos lidando com aquilo que a gente recebe. Né? Então, a avaliação, ela vai colocar para o aluno exatamente como ele está administrando o patrimônio que ele está recebendo. Tá? E aí, se há lacunas, ele tem que lidar. Agora, não é um patrimônio que recebe como se fosse dentro de uma caixinha. Aquilo torna teu, quer dizer, transforma e fica na sua vida. E aí, eu vou poder trabalhar com aquilo. Então, se nós pegamos grandes santos intelectuais da igreja, como Santo Alberto, como São Boaventura, como São Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, e Santo Agostinho é o maior exemplo disso, de como lida com realidades como o livro da Trindade, por exemplo, nos seus 15 livretos, lida com o mistério da Trindade, mas quando vai para a pastoral, vai pegar lá o livro dos Salmos e comentário de cada salmo, como ele sabe lidar aquilo que ele fala, aquilo que ele estuda,
com aquilo que é relacionado com a vida pastoral, né? Então, tomar Santo Agostinho como exemplo disso é muito bom. Espera-se, pois, da prática avaliativa que o professor informe o aluno, o esclareça, o encoraje, orientando no prosseguimento de sua caminhada de aprendiz, né? Então, ao descobrir lacunas no conhecimento, lacunas no processo de conhecimento, lacunas na construção do objeto do conhecimento, não é para entrar em depressão, mas é para que a gente possa, ao se avaliar, a gente possa verdadeiramente compreender o que está acontecendo dentro de nós, para que essas lacunas sejam supridas, né? Sejam verdadeiramente supridas. Quaisquer que sejam modalidades de tarefas passadas aos alunos, é preciso que haja orientação clara a respeito do que estará sendo esperado e avaliado, fornecendo-lhes diretrizes técnicas para a realização dessa tarefa. Mas, na realização dessas tarefas, o que se deve ser privilegiado e considerado na avaliação é a efetiva demonstração de habilidades de compreensão, criação e de invenção. Nunca demandar apenas a capacidade de memorização e reprodução mecânica, a decoreba, né? Trata-se de pôr em ação a inteligência do aprendiz mais do que a sua memória. Então, é a capacidade do aluno não só de saber tal e tal conceito, mas como articula, como relaciona, como estrutura, como ele lida com esse processo e relaciona-o com a vida. Tá? Então, a avaliação deve ser muito mais ampla. Só assim, a avaliação terá sentido pedagógico e formativo, numa razão de ser. Avaliar não é apenas medir. A mensuração é apenas um instrumento técnico operacional do conhecimento que precisa ser prioritariamente qualitativo. Realmente lidar com o ser da coisa. O professor pode recorrer a todas as modalidades de tarefas já consagradas no trabalho pedagógico e dosar isso, né? O trabalho escritos, exercícios de reflexão, relatórios de leitura, elaboração de resumos, resenha, relatórios de pesquisa de diversas naturezas, seminários, provas e etc., levando em conta as circunstâncias contextuais das turmas. Quer dizer, exatamente, que nós estamos lidando com seminarista. E nós estamos lidando com pessoas que vão lidar com o ministério presbiteral. Então, o contexto aí, a filosofia e a teologia não pode ser algo isolado desse contexto como um todo. E até trabalhos e tudo mais tem em vista isso daí. Tem em vista isso daí. Né? Quer dizer, a dissertação, quando é pedida, o aluno consegue articular, pensar, ele consegue argumentar, ele consegue discutir ideias de forma objetiva, porque é isso daí que depois vai refletir lá na frente, quando ele for lidar com o povo de Deus, seja na homilia, seja na formação, seja em lidar com o CPP, seja no projeto paroquial que ele vai ter. Então ele tem essa objetividade. Quando se pede na sociologia para analisar um fato social, depois o aluno vai conseguir analisar a sociedade, a realidade na qual ele está. Então, são dar esses instrumentais para que isso aconteça. Então, toda avaliação ela vai levar em conta tudo isso e vai pegar vários aspectos da vida do aluno para que possa realmente fazer esse aluno crescer. Esse é o objetivo. O fundamental é que essas tarefas tenham consistência e coerência, tá? E não sejam só aquela frase famosa, né? O professor finge que ensina e o aluno finge que aprende, né? Ou dar conteúdos insossos, né? Então, começar a palavreados qualquer, quer dizer, vamos discutir política, vamos discutir economia, vamos discutir, mas sem base nenhuma, só achismo. Isso não vai, tá?
Consistência e coerência. Então tem que ter consistência, tem que haver com relação às instrumentais para lidar com a realidade e coerência, né? No sentido de ver como um todo. Enseja análise precisa, a reflexão crítica e a criatividade. Privilegiem o exercício da inteligência mais do que a memória. Por isso essa coisa do relacionar o tempo todo. Sejam execuíveis para o tempo disponível. Então não posso pedir algo que o aluno não consiga fazer. E que, uma vez realizadas e relatadas pelos alunos, devem ser efetivamente avaliadas como um retorno formal dos resultados dessa avaliação, com uma necessária justificativa dos mesmos. Esse retorno, com os esclarecimentos do porquê do resultado, é fundamental para dar a avaliação do seu significado pedagógico, tirando dela uma conotação de mero exercício de poder. Quer dizer, o objetivo não é aterrorizar aluno, porque isso daí não leva a lugar nenhum. Tá? O objetivo é fazer o aluno crescer. Por isso, tem que ser bem claro o critério, tem que ser bem claro o processo, tem que ser bem claro aquilo que o professor quer fazer. Tá? A relação entre professor e aluno e professor tem que ser transparente neste ponto. Quer dizer, o processo tem que ser claro. Tá? A prática avaliativa, para além de sua conotação de uma prática técnica e simbólica, ela é sobretudo um exercício de relacionamento de cunho político, uma medida básica, cuja medida básica, novamente dizendo, é a justiça. Né? Sendo justiça dar aquilo que é devido a quem é dado, então é aquilo que o professor deu, é aquilo que ele vai cobrar. Tá? No próximo item nós não vamos ver, porque é carreira de docente, que não é o nosso caso. Isso funciona muito mais no mundo, e no nosso caso a coisa funciona de modo diferente. Mas vamos ver o último parágrafo desse item, só para a gente ver. Resumindo, se pode-se dizer que a característica mais marcante do assistente mestre, isso daí é só para vocês saberem como que as carreiras, né? Seria a persistência em dar continuidade à sua formação científica. Do assistente doutor, seria a sistemática da produção científica. E do associado seria a maturidade na produção científica. E do titular seria a liderança científica. Né? Então seria galgar esses até formar pessoas e também construir ciência. Tá? Enfim, então é bom a gente pensar sobre o nosso processo formativo, porque todos somos chamados a ser mestre no mestre, né? Então é bom avaliar como nós ministramos, como nós ensinamos aquilo que estamos aprendendo. Então essa coisa da docência, não todos vão ser docentes universitários, mas todos seremos formadores, né? Então é bom avaliar como nós somos formados, mas também é bom avaliar como nós formamos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.